Pois é, a gente continua nesse assunto. O ministro Flávio Dino determina a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático dos deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. O Judiciário em Brasília com Janaína Camelo, as últimas informações. Flávio Dino apontou indícios robustos de desvios de recursos públicos por parte dos parlamentares. É isso, Janaína, bem-vinda, boa noite para você. Muito boa noite para você, Tiago. Pois é, além ali dos mandados de busca e apreensão, o ministro determinou o afastamento ali do sigilo bancário fiscal dos 2 parlamentares, a quebra do sigilo telefônico e telemático, e ele justifica o seguinte, que nessa fase da investigação, o juiz, no caso ele, deve acolher pedidos lastreados num maior padrão ali, num padrão de maior probabilidade que esses crimes tenham sido cometidos. E aí ele diz que, no caso, o pedido da Polícia Federal está lastreado ali em fundamentos. Ele fala exatamente o seguinte, que há um grande grau de certeza baseado nas provas que foram colhidas durante a investigação. E ele diz que esse pedido da Polícia Federal está amparado em relatórios de inteligência financeira e em diversas conversas de celulares dos investigados, e que isso revela a existência de indícios robustos. E aí o ministro, ele elenca vários pontos ali que foram descobertos na investigação para justificar essas medidas cautelares, né? Esse afastamento do sigilo bancário, fiscal e telemático e telefônico, como indício ali do uso de desvio de cota parlamentar para pagar despesas inexistentes e irregulares, ele escreve, especificamente em relação aos deputados Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante. Ele diz o seguinte, que há um indício ali, foi identificado na investigação elevadas movimentações financeiras de vários investigados, possivelmente ligados aos deputados federais, sem identificação da origem dos recursos. Elementos também indiciários de que Sóstenes e Carlos Jordi teriam desviado recurso da cota parlamentar por intermédio de servidores comissionados, usando empresas de fachada, que a gente já citou aí na investigação, e que, tendo em vista elevados montantes movimentados pelos assessores parlamentares, é possível que haja outros vínculos ainda não identificados. Então, por isso que ele coloca ali essa determinação para que tenha ali que a Polícia Federal tenha acesso a todos esses dados ali bancários e também de telefone dos investigados. E aí ele diz o seguinte, que ele determina esse afastamento do sigilo bancário de todos os bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras dos 2 parlamentares num período específico entre maio de 2018 e dezembro de 2024. E aí ele dá o prazo de 45 dias para que todas essas informações sejam levantadas pela Polícia Federal e ajudem ali a aprofundar na investigação. Tiago. É isso. Então, o desdobramento dessa operação de hoje também no Supremo Tribunal Federal. Até daqui a pouquinho, Janaína. Deixa eu girar mais uma vez os nossos comentaristas. Eu começo pelo Nelson Kobayashi, essa decisão do ministro Flávio Dino, o Supremo nessa investigação. Koba. Olha, Tiago, é natural que haja essa quebra do sigilo, porque são parlamentares que os seus assessores têm todos os indícios que foram colocados ali na representação e que fundamentaram a decisão de hoje do ministro Flávio Dino. E quando a gente fala de quebra de sigilo, isso precisa ser entendido de uma maneira mais ampla quando a gente fala de agentes públicos, principalmente de eleitos que estão representando o povo e vivendo com o dinheiro público. Eles precisam ter uma margem maior de publicidade e de mitigação do seu sigilo bancário, telefônico, enfim. E neste caso em específico, isso vai servir inclusive para a defesa, porque se tanto Sóstenes quanto o Carlos Jordi não tiverem ali nada que testemunhe contra ambos nas suas ligações bancárias, isso vai servir lá na frente, a arquivar as investigações contra eles. Pode ser que tudo isso seja, de fato, só a responsabilidade dos seus assessores, mas agora, de fato, é uma medida que se compreende como adequada à quebra do sigilo bancário de ambos os deputados. E mais detalhes dessa operação, Denise, do ponto de vista econômico? Exatamente, eu acho que vale a gente lembrar que os parlamentares têm direito ao pagamento de despesa, cobertura de despesas ligadas diretamente ao exercício do mandato, pagamento de passagens aéreas, hospedagem, alimentação, manutenção de escritório, contratação de consultoria, são apenas alguns exemplos. Então, eles têm essa cota extra de recursos, além do salário que eles recebem, é para manutenção. Resta eles comprovarem agora a utilização adequada desses recursos, e as investigações da Polícia Federal
Federal registraram que havia movimentações abaixo de R$10 mil para evitar que fossem registradas, que chamassem a atenção da fiscalização sobre as transações. É um método conhecido como smurfing. Ele é utilizado exatamente para despistar a fiscalização da aplicação de recursos. Então, eles vão ter que explicar esses depósitos que eram feitos através de assessores, essas transações financeiras e a destinação dos recursos que cabe a eles pela cota parlamentar. Dora Kramer, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as emendas parlamentares, o quanto que as emendas estão adicionadas ao orçamento do ano que vem, mas, de novo, nesse caso, quem está no encalço do Congresso Nacional, Dora Kramer? O ministro Flávio Dino, né? E o ministro sabe como as coisas funcionam, sabe como é que as pedras rolam, sabe por onde as cobras andam, porque ele foi deputado, foi senador e foi também governador. Então, ele vai puxando esses fios, já tem investigações relativas às emendas, já com julgamento marcado, irregularidade das emendas, marcado para março de 2026. Então, vem mais por aí, né? Puxa um fio, como é que é? Puxa uma pena, vem a galinha inteira. Então, essa coisa aí desse uso de verbas das cotas parlamentares, isso é antigo. A gente sempre vimos notícias de nota fria de gasolina, aqueles serviços médicos também com pagamento irregular, e temos também, isso bate em todo lugar, né? E o uso irregular do fundo partidário, né? Tem milhões de casos de uso irregular de fundo partidário que sempre, o que faz o Congresso? Uma anistia, providencia uma anistia para ficar todo mundo bem, mas isso é uma prática recorrente, uso de verbas, e não adianta esse argumento, bom, mas se todo mundo faz, por que pegaram o Sóstenes e o Jordi? Quem deixa a pista é pego, mas eu tenho a impressão, está me dando a impressão, o empenho do ministro Flávio Dino está me dando a impressão que ele está querendo explorar esse veio de uso irregulares de dinheiro que bate nos partidos, bate nas cotas parlamentares, bate no reembolso de prestação de serviços médicos. Isso aí é um campo totalmente contaminado. E se entrar, quer dizer, acho que o ministro vai entrar